Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a irmã Anastácia e todas as equipes que nos recebem. Agradecendo também aos nossos guias, nossos anjos de guarda, por estarmos aqui. Agradecendo a casa, a toda a espiritualidade maior. Pedindo então as bênçãos para essa casa, que as nossas energias que sejam renovadas, que possamos também deixar brilhar de nós os trabalhos da casa. Pedimos Jesus que ilumine então a todos nós, a todos os irmãos que não puderam estar aqui, que levemos também os nossos pensamentos àqueles nossos irmãos que estão necessitados, que a espiritualidade maior os alcance, levando a mão amiga, amparando no momento certo e oportuno. Pedimos também a Jesus que leve conforto a todos os irmãos que estão sofrendo em qualquer lugar do nosso planeta, aqueles irmãos que estão mais necessitados, que sejam destinados a eles as energias de amor e de luz, fortalecendo também os nossos irmãos que estão aí pelas ruas, perambulando, que não tem o teto, que não tem lar, que eles também recebam um abrigo, um auxílio, sempre que for necessário. Agradecemos também por esse dia, por estarmos aqui, por mais essa oportunidade de trabalho. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus por nos conduzir aqui, levando também os nossos pensamentos até a nossa espiritualidade maior, que ampare aqueles que estão aí nos conflitos e qualquer tipo de intempérie da natureza, que sejam conduzidos até eles aí com amparo, principalmente os nossos irmãos aí, que estão sofrendo pelas catástrofes. Então agradecemos mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade, pedindo a permissão para iniciarmos, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito estudo para nós. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então nós vamos dar sequência ao nosso trabalho. Nós estamos fazendo continuamente o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele pinça as mensagens do Evangelho, né? E a partir, né, sob as luzes, sob o conhecimento que a doutrina espírita nos permite, vai analisando essas passagens. Às vezes ele pega só uma frase daquele versículo, né, e segue por um norte ali, pela linha de pensamento que ele toma, porque o Evangelho ele é vivo, né? Nós podemos, à medida que nós vamos estudando, dependendo do dia, dependendo da nossa interpretação, seguir por um caminho, e ainda nós estamos um pouco longe de conseguir exaurir o tanto de ensinamento que tem no Evangelho. Então o Emmanuel ele pega um trechinho ali e desenvolve aquela ideia, e nós tentamos aqui compreender, né? Assim como Jesus trouxe lições há 2000 anos, ainda nós estamos buscando, nós vamos aqui trabalhando juntos para tentar compreender essas orientações. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum comentário, podem ficar à vontade para a qualquer momento trazer esse ponto. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que tem como título Conforto. O que é conforto? Se eu falar para vocês, hoje vocês estão confortáveis? Estão? Por quê?
estamos sentados, né, porque está trabalhando, o clima está ameno, não está nem tão calor, nem tão frio, né? Por que mais que a gente pode ter como conforto? No nosso dia a dia, o que é um conforto? Despreocupação. Hã? Despreocupação. É interessante, a Major já trouxe um outro ponto. O conforto ele não vem só na parte sensorial, né? Ah, eu tenho uma casa boa, estou sentado na cadeira confortável. Pode ser, às vezes, não ter muita preocupação. O que mais, Major, você falou? Preocupação, né? O que mais, gente? O que traz conforto para nós? Uma casa boa, uma roupa, ter um carro bom, casa na praia, né? O que mais? Ter alguém do lado. Ter alguém do lado, né? Então a gente, normalmente, quando nós trazemos a questão do conforto, nós pensamos naquilo que propicia no nosso dia a dia um bem-estar, né? Porém, nós temos dois tipos de conforto. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais, né? Que estamos revestidos de um corpo físico material. Então nós temos um conforto material que faz parte das coisas do mundo, da matéria, e temos também, como foi trazido pela Major, a parte do conforto espiritual. Então, uma vez que nós estamos aqui para trabalhar as coisas que são eternas, né? Que não perecerão, que não ficarão aqui apenas com a nossa encarnação, então nós temos o entendimento que Emmanuel vai trazer essa parte do conforto espiritual, não excluindo o conforto físico, que também faz parte da nossa caminhada. Nós podemos, né, desde que trabalhando justo, né, com honestidade, nós temos um conforto que nos é proporcionado pela nossa existência, né, pelo nosso trabalho. Temos e buscamos o conforto que faz parte também do desenvolvimento intelectual, né? Se a gente parar para pensar há 2000 anos até agora, o tanto de conforto que nós já nos há 100 anos atrás, não tão longe, o tanto de desenvolvimento que normalmente vem para propiciar mais conforto, mais facilidade, nós temos, né? Então faz parte também na nossa existência, mas aqui ele vai partir por esse lado espiritual. E o versículo-chave que ele trouxe para nós hoje é bem curtinho, né? Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. Aí a gente vai parar para pensar, qual que é o título de hoje? Conforto. E o que está falando no versículo-chave aqui? Se alguém me serve, uma fala de Jesus para os seus discípulos. Se alguém me serve, siga-me. E se a gente for pegar esses dois verbos, servir e seguir, eles estão alinhados com a questão de conforto? Então eu vou servir vocês, eu estou dentro de uma zona de conforto? Não, né? Se eu vou servir, eu vou ter que sair da minha estagnação, eu vou ter que me dedicar, seja o meu tempo, seja o meu trabalho. Seguir, né? Ele pressupõe nós sairmos da estática ali, da parada, e movimentar para algum lado. Então é, de certa forma, contraditório, né? Pensar em conforto com seguir e servir. Porém, nós vamos trabalhar a parte espiritual. E a parte espiritual, o que ela traz de consequência para nós? Né? Que nós não estamos aqui para passeio, para brincadeira, nem para, né, conforto. Que o conforto espiritual, ele vai vir em consequência, em detrimento da nossa evolução, né, do nosso desenvolvimento. E para evoluirmos e para nós nos desenvolvermos, faz parte o trabalho edificante, o trabalho no bem, a transformação, em especial, interior de cada um de nós. E para que ela aconteça, não vai ser fácil, confortável. Por quê? Já pararam para pensar que dentro da lei do progresso, que é uma lei divina, toda vez que nós estamos na nossa zona de conforto, o que acontece? Paulada. Se a gente estagna, vem sempre alguma coisa para movimentar.
fica lá acomodado no serviço. O que vai acontecer? Se não formos funcionários públicos, que às vezes até lá é complicado, o que vai acontecer? Vem um que quer tomar sua vaga, o patrão arrocha, o salário diminui, a comissão diminui e assim vai. Se você não se movimentar para conseguir estar sempre ali atualizado, capacitado, realizando, produzindo, vai ter cobrança, né? Então, mesmo na nossa vida material, toda vez que nós estamos muito confortáveis, nós temos que tomar cuidado, se precaver. Mas na vida espiritual, se a gente não veio para brincar, se nós não estamos aqui para passeio, se a nossa ótica dentro da Terra é para o nosso desenvolvimento, estagnou, alguma coisa que é a lei de Deus vai nos impulsionar para o progresso. Então, por isso que muitas vezes nós não compreendemos que vem dificuldades, né? Já pararam para analisar? Quando nós falamos em conforto, de certa forma a gente atrela isso a uma felicidade, não é? Quando nós estamos confortáveis, estamos bem, nós estamos felizes, certo? Podemos associar uma felicidade ou não? Sim, né? Então nós buscamos um conforto porque eu acho que eu vou ser mais feliz com uma casa boa, com agasalhado, com um bom teto, eu vou estar mais feliz com um bom carro, eu vou estar mais feliz com o meu companheiro. Então, essa felicidade, ela muitas vezes ela está associada a essa busca, mas normalmente essa felicidade que a gente coloca é uma felicidade material, transitória. E a felicidade do espírito? Ela vem a partir do quê? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala sobre felicidade e infelicidade real. E lá eles não falam nem sobre a felicidade, eles falam sobre a infelicidade. O que nos traz infelicidade? As leis de Deus. Toda vez que nós nos desviamos das leis de Deus, nós colhemos a infelicidade. Então, o contrário é, toda vez que nós seguimos as leis de Deus, nós seremos felizes. Só que essa é a felicidade verdadeira. É a felicidade do espírito, que está cumprindo com seus deveres, e já em decorrência desse cumprimento das leis de Deus, ele também pode ter uma felicidade relativa aqui na Terra. Por quê? Segue as leis de Deus, colhe menos infelicidade, possivelmente nós já tenhamos aqui mesmo um bem-estar. Porém, o bem-estar verdadeiro vem do plano espiritual, vida verdadeira, seres espirituais, que foi o que a gente começou falando, certo? Então, a premissa da nossa existência é o quê? Buscar a felicidade, que é uma utopia dentro de um plano de provas e expiações. Nós nunca seremos felizes plenamente porque vai ter dificuldade. Isso é claro, é fato. Ninguém que está aqui encarnado no planeta Terra vai ter facilidade, por enquanto. E acredito que nem lá para frente, porque quanto mais desenvolvidos formos, mais aumenta a nossa capacidade de resiliência e de resolução, e aí as dificuldades podem ser até maiores porque a gente aguenta. Mas aqui também não vai ser tão fácil. E aqui a gente ainda balança, porque nós não estamos tão firmes nessa resignação, nessa compreensão. Mas, se nós queremos o conforto imediato, sim, correr atrás das coisas, fazer o que a gente tem que fazer dentro da vida material, mas não esquecer que cumprir as leis de Deus também nos proporciona esse conforto físico, mas o mais importante, o nosso conforto espiritual. Então é em cima desse capítulo que ele traz, desse alguém me serve, siga, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. O contexto ali do Evangelho de João é quando Jesus está ali finalizando o seu ministério e já partindo para os derradeiros eventos da paixão de Cristo. Ele está ali entrando em Jerusalém para a festa de Páscoa, né? Que os judeus se deslocavam para aquela região, e para se fazer cumprir o que diziam nas Escrituras, ele entra montado no lombo do jumento, do jumentinho, ele ali é ovacionado, as pessoas estendiam as palmas, né? E também estavam todos ali reunidos para vê-lo, porque ele havia curado, ressuscitado, né, Lázaro, e as pessoas souberam do feito, então ali estavam para vê-lo, para glorificá-lo também. Então Jesus
adentra ali em Jerusalém, faz-se cumprir o que foi predito nas Escrituras, né? Para dizer que era ele, que era esse Messias prometido. E haviam ali alguns gregos que queriam conversar com ele. Eram gregos vindos, né, para Jerusalém, para as festividades, judeus. E eles, conversando com os discípulos, falaram: olha, queríamos ter com Jesus ali, conversar com ele. E um discípulo fala para o outro, fala para Jesus que eles queriam. E aí Jesus profere esse ensinamento. Dentre alguns dos ensinamentos que ele dá ali, ele traz essa questão. Eu vou ler a continuidade dessa passagem. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então essa é a continuidade que não está aqui, tá? Eu li o contexto ali. Então ele diz, né? Se a pessoa... O que é servir Jesus? Né? O seguir. É nada mais do que Jesus como sendo essa referência, esse modelo para nós. E aquele que fizer daquilo que Jesus ensinou, aquele que seguir os passos de Jesus, esse estará cumprindo com as leis de Deus e o Pai o honrará. Nada mais do que o que o Espiritismo nos ensina, né? Causa e efeito, plantio e colheita, segue as leis de Deus, tem felicidade, né? Vamos lá para o que o Emmanuel traz para nós. Uma outra coisa que é importante a gente parar para pensar: o conforto, ele é bom, né? Conforto físico. Só que muitas vezes a busca por um conforto exagerado, ela também é prejudicial, né? Aí nós acabamos por distorcer a essência e ficar preso no meio. Nós ficamos correndo atrás de coisas que vão ficar por aqui, só a busca pelo conforto físico, né? Que acabam por ser um impeditivo do nosso conforto espiritual. Gastamos, né, energia e tempo com coisas que não são a verdadeira essência daquilo que nós viemos buscar, né? Então o conforto material, ele faz parte, porém, se exageradamente estivermos ali focados naquilo, pode ser que a gente deixe um pouquinho a outra parte. Então muitas vezes é um motivo de queda e tropeço, essa busca por conforto excessiva. Como tudo aquilo que é em excesso, né, que acaba tendo o nome de paixões, né? Não fala muito no Evangelho sobre as nossas paixões. O que são paixões? Não é só paixão pelo namorado, pela namorada, né? A paixão pelo dinheiro, a paixão por uma pessoa que às vezes é descontrolada, a paixão pelos objetos, a paixão por algum vício, que pode ser chamado de paixões. Tudo aquilo que é em demasia, a gente pode chamar de paixão e pode se tornar prejudicial, né? Então, a ponderação, o equilíbrio, né? Entender o que nós estamos fazendo aqui, realmente, as ferramentas que estão à nossa disposição para atingirmos os objetivos são muito importantes. Então vamos lá, Emmanuel trazendo o texto para nós. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Nós dizemos muito que quem vem para a casa espírita, normalmente ela vem pelo amor ou pela dor, né? E quando nós estamos com a dor, o que nós queremos? Alívio, conforto, sanar o nosso problema. E muitas vezes, essa sendo a causa, né, a busca pelo conforto, é o conforto para o meu coração que está aflito, é o conforto por um problema material, por um revés que está acontecendo, por uma dificuldade, por um obsessor, por qualquer coisa que esteja nos afligindo. Às vezes é um motivo de aqui, um problema físico, uma doença, né? Uma dificuldade que nós não vemos norte, e a gente quer esse conforto e buscamos a casa espírita, né? Então, e também para muitas outras casas, né, religiosas, onde nós buscamos através da comunhão com Deus ou alguém resolvendo o nosso problema, nós vamos em busca disso, né? Então, estamos ansiosos por conforto. Só que aí entra um ponto importante que vale a pena nós refletirmos. E quando nós encontramos esse conforto, como nós ficamos? Então eu vim por uma dificuldade financeira, eu buscava uma ajuda, um amparo, uma orientação da espiritualidade, alguém para me fortalecer, e eu consegui. Aí como eu me porto após isso?
Será que só aquele conforto momentâneo me foi necessário? E o que eu fiz com aquela situação que veio, quem sabe, para me fazer movimentar? Será que eu vou continuar me movimentando ou eu recebi o conforto e vou estagnar? Porque toda vez que eu estagno, o que eu falei no começo? Vem novos estímulos. Eu quero ser estimulado? Não sei, eu não quero tanto, né? Mas faz parte. Então, nós precisamos pensar, né? Será que aquilo que eu venho buscar na casa, eu venho buscar numa igreja, eu venho buscar num templo, é um conforto imediato? E eu estou conseguindo compreender que às vezes esse conforto imediato, ele pressupõe outras situações, porque se eu sanar com esse aqui, eu não aprender e não continuar, né, me desenvolvendo, pode ser que venham outros ou até mesmo o mesmo. Lembram de Jesus quando ele falava para aqueles que ele curava? Falou, olha, aquele que ele sabia que era vacilante, ele falava, olha, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aquele que tinha aprendido, que ele viu que estava curado, mesmo falava, vá, segue em paz, né? Sua fé te curou, né? Você aprendeu, você já está no caminho. Mas aquele que estava vacilante ainda, ele falava, cuidado, se continuar fazendo as mesmas coisas, pode ser que volte e volte piorado. É o que a gente está vivendo, nós não acreditamos. Estamos aqui na casa espírita, né? Acredito que a grande maioria de nós compreende a reencarnação. E o que é a reencarnação? É uma nova oportunidade para fazer melhor e diferente em muitas coisas. Porém, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, pode ser que me aconteça algo novamente ou pior. Por quê? Nós estamos sendo impulsionados a melhorar, a progredir, a se desenvolver. Então, se eu não me desenvolvo, os estímulos continuam vindo para o meu aprendizado, né? De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Ontem nós falamos sobre isso, né? Vocês entendem a questão do Consolador prometido? Não vai dar pra gente falar muito disso, porque isso é um tema de seminários e acho que eu não estou nem gabaritado para falar isso agora, mas vocês entendem a questão de Consolador prometido? Muitas pessoas acreditam que Jesus voltará. Alguém aqui acredita que Jesus vai voltar? Vocês não estão com coragem ou não acreditam? Por causa daquela frase que Jesus fala, eu já fui enviado Consolador, enviarei novamente para que... Né? Então aquela passagem ela vem trazendo a promessa de um novo Consolador. E muitas pessoas a partir daquilo acreditam que Jesus vai reencarnar de novo, vai voltar de novo, né? Mas só que na nossa visão espírita, e Kardec discorre isso, nos ensina bem didático no primeiro capítulo ali da Gênesis, ele fala a respeito desse Consolador prometido que já veio, através dessa mensagem dos Espíritos, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma orientação da espiritualidade, né, a comando de Jesus, que vem trazer essa nossa, vamos dizer assim, explicações sobre o plano espiritual. Ele vem complementar os ensinamentos de Jesus. Jesus complementou os ensinamentos antigos, do Antigo Testamento. E vem o Espiritismo hoje para trazer a essência do que Jesus falou, complementando com a medida do nosso progresso intelectual. Hoje nós temos capacidade de compreender isso de maneira mais ampla, né, mais aprofundada. Nós nos desenvolvemos muito ao longo do tempo. Pode ser que moralmente não, mas intelectualmente nós demos alguns passos. Então hoje nós temos capacidades ampliadas de compreensão. E vem os Espíritos para nos orientar e falar assim, olha, é assim que funciona. Pegou a ideia de Jesus, desenvolveu a ideia de Jesus, trouxe sentido àquilo que antes eles não tinham possibilidade de falar para nós. Então não é uma doutrina de Kardec. Kardec organizou, mas a doutrina dos Espíritos, daqueles que aqui estavam, retornaram para a verdadeira morada, que é o plano espiritual, sob o comando do governador, que é Jesus, falando, explica para eles agora como é que funciona a coisa toda. Então vem o Espiritismo e fala, olha gente, a morte não existe, somente é uma passagem, é o retorno ao plano espiritual. Aqueles que vocês amam, vocês vão revê-los, se esses laços de amor forem verdadeiros. Isso consola para quem perde uma pessoa?
Sim ou não? Sim. Não muito. Não consola? Quem disse que eu vou encontrar? Você Uma vai. pessoa. Se você acredita no espiritismo e nos espíritos, você vai encontrar. Pode não ser no tempo que você quer. Às vezes você não está pronto, a pessoa não está pronta, mas uma hora você vai encontrar. Se você ama essa pessoa vai continuar ligada a você. Agora, e se fosse o céu e o inferno? Você morreu, você foi para o céu. A outra pessoa morreu e foi para o inferno. Você não vai mais ver ela. E se acabasse tudo? Você morreu, acabou tudo. Aí o Espiritismo fala, a coisa continua. Conforta. Aí você tem um baita de um problema de saúde que você fala, agora eu vou desencarnar. Não consola, você fala, olha, mas eu desencarno agora, mas a minha vida continua. Para mim, conforta. Que a morte não acaba. Aí você está passando por um baita de um revés, que você não sabe de onde veio. Aí você vê um monte de gente ruim, super bem, aos nossos olhos. Que isso? E aí você fala, nossa, tanta gente fazendo um monte de maldade e eu tentando aqui ser bom e só tomando porrada. Aí fala, olha, tudo que a gente está passando é porque a gente precisa. E nada que nós estamos passando é um castigo ou é somente aí aleatório. Deus tirou um bilhetinho e falou, o Augusto vai passar por isso. Não, se você está passando é porque você precisa passar e tem um intuito ou uma finalidade boa e justa por trás disso. A espiritualidade fala, tudo passa, não consola? Ela não tira o seu problema, mas ela te conforta, para você ter força para passar por aquilo, entendendo que vai passar. Então, por isso que o Espiritismo é consolador, ele não cessa o problema, mas ele consola, ele conforta. E esse consolador prometido é o quê? É a mensagem, é o Espiritismo, trazendo para nós essas informações, né? Tem a parte filosófica do Espiritismo que fala de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, que nós refletimos sobre todas essas coisas que permitem, né, tirarmos essas conclusões e confortar os nossos corações. Então, é o que ele coloca aqui, né? É a doutrina dos espíritos, divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano. Abriu o caminho para a gente. Falou, ó, por aqui, ó, pensem por aqui. Essa é a função de vocês. Por isso, se esse é o objetivo, por aqui que vocês devem pisar. Se você fizer isso, possivelmente pode não dar bom. Se você fizer por ali, pode ser que seja melhor para você lá para frente, né? Cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem dar o trabalho necessário. Lembra de outra lei de Deus, a lei do trabalho? O que isso significa? Ninguém vai receber sem trabalho. Ninguém vai colher sem plantar. Então, para nós termos o conforto que é prometido, tem uma passagem do Evangelho de Mateus, até anotei aqui. Ela fala assim, ó. Ela fala de Jesus, capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que estáis aflitos, né? E eu darei descanso a vocês. Jesus falando, olha, eu vou dar descanso a vocês que estão todos cansados, aflitos, sobrecarregados. O que ele pede? Ele fala, eu vou dar o descanso, mas o que vocês precisam? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Então ele fala, olha, vocês vão descansar, mas para vocês descansar, vocês têm que tomar sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Era aquelas cangas que os bois usavam, chamavam de jugo. Ou jugo também eram determinações dadas por um rabino ali para você seguir aquele rabino. Falou, olha, para você fazer parte do meu, como é que eu posso falar? Do meu grupo aqui, né? Do meu ministério. Como é que é? Ministério? Ministério. Então, para vocês fazerem parte do meu ministério, vocês têm que seguir alguns jugos. O meu tem 320 jugos. Olha, vocês têm que usar roupa tal, lavar a mão de tal jeito, comer tal coisa, fazer um sacrifício todo quarta hora do dia. Então você vai falando os jugos que fazem. E Jesus falou, não, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Ele falou, ó. Aí ele continua aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas qual que é o jugo e o fardo dele? Qual que é a determinação dele? Sejais como eu, me sigam, façam o que eu faço, né? Que é ser manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus veio pregar
o que para nós? Amor, né? Caridade, humildade. Né? Então ele falou, eu não vou pedir muita coisa para vocês, só para vocês amarem e serem humildes. Se você tem humildade, você aprende. Se você ama, você faz o melhor para o outro. Está tudo certo. Mas não é fácil, né? Porque ainda nós queremos as coisas do nosso jeito. Então o descanso, ele não vem para, olha, fiquem quietinhos aí, relaxados que vocês vão descansar. Ele falou, não, me segue. Lembra da mãe dos discípulos lá, que era Salomé, o nome dela? Dos filhos de Zebedeu. Ela fala, viu, coloca meus filhos sentados uma à sua direita e um à sua esquerda, né? E ele fala, olha, isso não cabe a mim falar quem vai sentar mais. Se eles puderem beber do cálice que eu bebo, eles podem sentar ao lado aqui, né? Se eles fizerem o que eu estou fazendo, se eles aguentarem a pressão e derem conta, eles vão poder também sentar aqui do lado do Pai, né? Então, o conforto prometido, ele vem em consequência de servir, né? Seguir Jesus. O que é servir? Dar de si, caridade, amor, seguir Jesus, né, que é o guia, o modelo, ser humilde, ser manso, né? Muitos pedem amparo ao mensageiro do plano invisível. Nós vemos aqui, irmã Anastácia, me ajuda, meu anjinho da guarda, por favor, me fortaleça. Jesus, me dê o amparo, né? Mas, como recebê-lo? Se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa, que sopra de rijo, né, que sopra intensa, os reveladores do caminho, ele fala assim, olha, vocês estão pedindo ajuda, mas vocês estão entregues. Como que nós vamos poder ajudar se vocês não estão se ajudando? Porque a espiritualidade sempre está nos ajudando, mas como é que funciona o ditado? É ajuda-te e o céu te ajudará. Faz sua parte, que a espiritualidade faz sua parte. A irmã sempre fala, olha, faz 50% é nosso, 50% é de vocês. Faz a parte de vocês que nós vamos fazer a parte nossa. Mas será que a parte aí vai dar tudo como a gente quer? Nem sempre, vai ser tudo como precisa, mas cabe a gente fazer a nossa parte. Lembra do aprendizado? Se nós queremos o conforto agora, nós temos o conforto de agora e depois vai ter muito trabalho extra. Mas, se a gente se dedicar agora, né, com afinco, da maneira necessária, quem sabe o conforto, depois que ele é muito mais valioso, não vem, né? Então o trabalho, o servir, o seguir Jesus é o caminho correto. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo. Então eu estou falando, olha, o conforto do mundo não é assim, eu quero um conforto, compro uma cadeira confortável. E ela mata ali, sacia naquele momento. Meu conforto é uma sopinha quente. Vou lá, pego, esquento a sopa, já sacio. Não é igual o pão do mundo. Não é igual a parte material que a gente sacia na hora. Mas assim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então ele fala, olha, para se conseguir, né, esse conforto, nós temos que abrir, né, abrir o coração. Já viram aquela passagem que fala de Jesus? Ele fala, Jesus, entra aqui na minha casa. Ele fala, gente, mas está trancada por dentro. Ele não pode arrombar a porta e violar. A espiritualidade está amparando a gente o tempo todo, mas se a gente não abre, se a gente não faz a nossa parte, eles não podem fazer por nós. Por que não pode fazer por nós? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E se fosse feito por você? Qual que é o seu mérito? Qual foi o seu aprendizado se alguém fez por você? É igual a mãe que vai lá fazer o trabalho do filho na escola. Olha, meu filho fez o mais bonito, mas o que ele fez do trabalho? O que ele levou disso? A mãe foi lá e fez o trabalho inteiro da criança. Adiantou? A criança aprendeu? Se todo mundo faz por nós o tempo todo, a gente aprende? Não. Aí na próxima vez que o desafio estiver lá, quem vai fazer por mim? E é isso, nós estamos aqui para se desenvolver. E o desenvolvimento é individual, é por dentro, de dentro para fora. Né? Cada um é responsável pelo seu. Eu posso ser corresponsável por aquilo que acontece com o meu próximo, mas ele também tem sua participação, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. E para finalizar, os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. O que é isso? Todo mundo
buscam um conforto aqui físico, é natural, faz parte da sobrevivência, né? Faz parte da busca, da recompensa, né? Não tem problema. Todavia, antes disso, nós podemos vir aqui no centro buscando conforto. Nós podemos vir aqui receber um passo de alívio, uma orientação que vai clarear o nosso caminho para a nossa mudança. Isso é natural, faz parte, né? Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. Então, será que tudo que eu estou buscando, o conforto que eu estou almejando, as coisas que eu estou fazendo para obter esse conforto, será que segue a premissa de buscar o Mestre, né, servindo o Mestre e seguindo Ele? O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Então ele está falando, olha, cabe a gente seguir os passos de Jesus. Vamos seguir Jesus, mas é fácil seguir Jesus? Jesus passou por conforto? Jesus passou por facilidade para atingir, né, até onde nós temos o conhecimento, né, do que ele passou, do que ele fez, do que ele deixou, né, de exemplos, de ensinamentos para nós. Então, nós temos a certeza que muitas vezes o conforto do mundo não será possível em todos os momentos, né? Que às vezes esse desconforto faz parte para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, para a nossa lapidação. E que muitas vezes esse desconforto ele é a ferramenta utilizada para que a gente tenha o conforto verdadeiro, desde que nós nos utilizemos desses recursos, dessas situações, dessas dificuldades, extraindo delas as boas resoluções, os bons aprendizados, né? Sempre buscando seguir ali a proposta, o exemplo, os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. Então, hoje, né, vem essa lição, né, trazendo para nós a questão do conforto, né, que nem sempre o conforto buscado hoje vai ser o conforto de amanhã, né? E o que vale mais, conforto de 70 anos ou conforto da imortalidade do nosso espírito, né, da eternidade afora que nós temos, né? Então, se nós conseguíssemos nos enxergar um pouquinho mais de longe, né, vendo essa longevidade que nós ainda temos, que não estamos circunscritos a esses anos que nós estaremos aqui na Terra, às vezes é um pontinho dentro de uma reta infinita, né? O que é um pontinho dentro de uma eternidade, né? Então, é a gente conseguir se enxergar mesmo como seres espirituais. Alguém gostaria de trazer algum ponto, fazer algum comentário? Tudo certo? Estão todos pensando aí? Mas que um confortinho é bom, né? Faz parte. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Jesus, com a espiritualidade. Nós possamos ainda ter muitas boas aprendizados e aquilo que nós necessitamos essa noite. Que assim seja.